Você sabe o que é videoinstalação? No programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre esse tipo de arte. O curso de Engenharia Aeronáutica promove o workshop de foguetes com participação de estudantes de escolas públicas. Júri Simulado envolve alunos do curso de Direito da PUC Minas. E o livro Jardim de Leocádia é o tema da nossa entrevista de hoje. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, os alunos do 7º período do curso de Publicidade e Propaganda da PUC Minas no Coração Eucarístico promoveram na última sexta-feira uma videoinstalação, que é a combinação de vídeo com elementos organizados em um ambiente. A temática leva em consideração os indivíduos marginalizados. Provocar sensações, viver na pele o sentimento que aqueles, à margem da sociedade, presenciam todos os dias. E também promover uma reflexão acerca do sofrimento do outro. A ideia da reflexão desses alunos do 7º período de publicidade é uma reflexão sobre algumas questões contemporâneas, mas sobretudo todo tipo de violência que a gente sofre. E essa violência eles queriam que fosse uma experiência reflexiva para o espectador, que o espectador pudesse pensar um pouco nessa violência de diferentes pontos de vista. Então, sobretudo, de quem vive isso na pele. Os temas foram baseados em questões que estão à nossa volta, mas algumas vezes passam despercebidas. Toda a temática que envolve o sentir na pele e extrapolando isso também para um contexto mais subjetivo. Então, estão sendo debatidos temas feministas, temas LGBTs, temas de moradores de rua, comunidade indígena e diversas temáticas que englobam também a fome e temas cotidianos e também um pouco mais distantes da realidade do estudante, né? São imagens de miséria, de pobreza, né? As quais a gente, numa realidade brasileira, está sempre submetido a elas e cria um distanciamento, né? No cotidiano. Assim. Trazer esses assuntos para o contexto da universidade é um grande desafio, mas, por outro lado, é importante, pois amplia a mente e faz com que o aluno entenda melhor o mundo à sua volta. A gente tem uma variedade de experiências que a exposição oferece e ela quer nos deslocar, assim, quer que a gente consiga ver o que a gente não vê, que a gente consiga enxergar algumas questões do ponto de vista de quem sofre a violência, no ponto de vista do outro, né? Quer dizer, eu consigo o meu ponto de vista, mas o outro às vezes é difícil, né? Na sua opinião, qual a importância desse tipo de trabalho numa universidade? Eu creio que é importante e perigoso também. Acho que ao se utilizar assim, de imagens da miséria, da pobreza e da violência, existe todo um questionamento sobre a produção dessas imagens, qual é o contexto em que elas foram feitas e a forma como elas são empregadas também. Porque o que a gente tem aí são produtos audiovisuais, né? E existe um discurso por trás desses produtos e é muito importante questionar e tentar realmente perceber se há alguma comunicação de fato que se separe desse discurso que vigora na mídia, né, que é que na forma de retratar a pobreza, assim. Seria o caso de fazer uma espécie de ressignificação, assim, né? Acho que o mérito do trabalho seria se ele tentasse de alguma forma sensibilizar o público em formas diferentes desse discurso dominante. O curso de Engenharia Aeronáutica da PUC Minas realizou o primeiro workshop de foguetes. Alunos e professores de 3 escolas públicas de Belo Horizonte foram convidados para participar do evento. Foi um momento para matar a curiosidade e de muita interação entre os estudantes convidados e os alunos da universidade. No dia 20 de julho de 1969, a humanidade presenciou um dos maiores feitos já realizados na história. Pela primeira vez, um homem pisava na Lua. 4, 3, 2,
1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. A missão espacial Apollo 11 até hoje é lembrada como um grande avanço da ciência. Apenas com muita pesquisa e dedicação, o ser humano pôde construir os incríveis foguetes que vão conquistar o espaço no futuro. Embora tenha uma estrutura complexa, é possível entender o funcionamento de um foguete de uma maneira mais simples. É o que propõe o grupo de extensão Space Tech dos cursos de Engenharia Aeronáutica da PUC Minas. O nosso projeto ele simula um foguete real, né? Então nós temos na verdade um foguete que é feito com garrafa PET, mas os princípios físicos e o funcionamento mesmo do foguete são iguais. A iniciativa visa despertar o interesse de jovens de escolas públicas pela ciência. A gente coloca um biquinho daqueles de encher pneu de bicicleta na base e aí você coloca a água dentro do foguete. Quando você pressiona a bomba aumenta a massa de ar dentro do foguete e aí esse aumento de ar da massa sem o aumento de volume gera um aumento de pressão que quando você libera o foguete da base, essa diferença de pressão empurra a água para fora e pela terceira lei de Newton, a água empurra o foguete de volta para cima. Marcos explicou para os estudantes como funciona uma estação espacial, que fica aproximadamente a 200 km de altitude e consegue dar 16 voltas na Terra por dia. Os estudantes também tiveram a oportunidade de ver uma transmissão ao vivo de uma estação espacial. Mas, como dizia Paulo Freire, teoria sem prática vira verbalismo. Com outras palavras, é importante juntar o conhecimento teórico com o prático para auxiliar o aprendizado. O professor de História, Lamon, acredita que esse tipo de atividade é muito importante para motivar o aluno a buscar o conhecimento. Importantes são as atividades extraclasse, no qual as atividades lúdicas vêm estimular as crianças a buscarem formas de conhecimento no qual não é apenas as aulas, né? Então, quando eles veem uma prática científica, eles têm uma demonstração real daquilo da aplicabilidade do conhecimento, então eles se sentem estimulados, né? É uma coisa muito importante, muito bacana. O Lucas é aluno de uma das escolas participantes do projeto e acredita que é importante se divertir para aprender. É um projeto mais envolvido para a física, é porque a gente pensa que física é um trem chato, realmente. Se não tiver uma descontração, uma brincadeira como essa, acaba se fica chato. Mas como a gente consegue fazer umas bases daquela, umas brincadeiras assim, a gente aprende a brincar e estudar ao mesmo tempo. Lucas gostou tanto dessa experiência que já fala em mudança da sua escolha profissional para o futuro. Eu queria ser até então fuzileiro, entendeu? Ano que vem eu vou me alistar, mas eu estou pensando em fazer faculdade de engenharia espacial. Como eu estou tendo essa oportunidade de conhecer o projeto da PUC, aí eu estou pensando em fazer um concurso, alguma coisa nessa área, entendeu? Crimes dolosos contra a vida são julgados por um tribunal formado por pessoas da sociedade que se disponibilizam para tal atividade. E para que os estudantes de direito aprendam sobre o funcionamento de um júri, as faculdades investem nos júris simulados. E a PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, realizou uma simulação que envolveu estudantes e professores. Todo o ritual dos tribunais foi seguido. Olhando, parece até um tribunal de verdade, com acusação, defesa e júri. Daqueles bem tensos, cheios de emoção e desdobramentos. Mas, na verdade, tudo isso é uma simulação feita pelos alunos do curso de Direito da PUC Minas. Essa é a 8ª edição que a gente faz um júri simulado aqui na Praça da Liberdade. E o júri é o tribunal de verdade competente para os crimes contra a vida. Então, a gente simula, a gente pega um caso real que já foi julgado e os alunos fazem oralmente a defesa e a acusação. Quem participa da apresentação do júri simulado sabe como a experiência faz a diferença no aprendizado. Primeira vez que eu participo de uma prática assim, de júri simulado para apresentar para todo mundo, é muito interessante, assim, a gente vê que é uma prática mesmo, é uma coisa que fugiu das minhas expectativas. Na verdade, eu nunca tinha participado nem de uma sessão de júri real, quanto mais de uma simulação. Então está sendo uma experiência muito interessante, até para a fixação do aprendizado, né? Nesta edição, um caso de homicídio que aconteceu em 2015 era o alvo da simulação.
O caso que eles estão julgando foi um caso até que foi midiático em 2015 e é um caso que também foi atuado pelo Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas, numa situação de um chefe de uma ocupação aqui em Belo Horizonte que foi assassinado em uma outra tentativa de homicídio, né, por um determinado sujeito que hoje ainda se encontra preso preventivamente porque não foi o julgamento definitivo pelo tribunal, houve somente o júri. Então é um caso de homicídio na ocupação Vitória. Além de favorecer conhecimento prático, o júri simulado também ajuda os estudantes a entender melhor a profissão e o mercado de trabalho. Uma vez que o curso de Direito, diferente dos outros cursos, a gente fica muito tempo em sala de aula, tendo pouco tempo para a prática em si. Então eu vejo como uma grande validade, sim, a prática do júri simulado, sim, para aprimorar, sim, a desenvoltura do aluno, do acadêmico, para poder ingressar na advocacia. É a primeira vez que eu assisto o júri totalmente. Eu já assisti uns pedaços, mas para acompanhar é a primeira vez. Eu estou achando muito legal, muito interessante, está agregando valor, ter esse conhecimento prático, está me ajudando a entender a matéria que eu estou estudando. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com o jornalista e escritor Maurício Lara. Ele lançou recentemente seu novo romance, O Jardim de Leocádia, e é sobre este lançamento que vamos conversar. Antes do intervalo, você confere mais uma edição do quadro Hashtag na PUC Minas. Olá, meu nome é Henrique Vandervelde dos Anjos, eu sou editor na PUC TV, eu trabalho aqui, vou completar 3 anos agora, se eu não me engano, e eu gosto muito de trabalhar aqui, é um ambiente bem diferenciado de tudo que eu já experimentei, porque a gente trabalha atendendo ao curso de jornalismo. Não só o curso de jornalismo, existem estagiários de RP, existem estagiários de publicidade que estão aqui dentro. E eu gosto muito porque é um aprendizado mútuo. Ao mesmo tempo que eu ajudo os estagiários a entenderem melhor o processo de edição, de como criar uma matéria, eu também aprendo muita coisa, porque eles trazem muitos questionamentos que eles recebem para o curso. Então eu gosto muito do ambiente daqui, porque é uma troca de experiências muito legal. Estamos de volta com o Espaço PUC e a nossa entrevista de hoje é com o jornalista e escritor Maurício Lara. Ele já está aqui no nosso estúdio. Maurício, seja bem-vindo. Obrigado, Tomás. Então, Maurício, para começar, resumidamente, sobre o que se trata o livro? O livro é uma decorrência de outro livro meu, né? Eu escrevi em 2015, lancei O Filho do Corrupto, e é curioso porque a Leocádia, o papel da matriarca no livro O Filho do Corrupto, é um papel importante. Então eu percebi que eu tinha uma outra história, além do Filho do Corrupto, eu tinha a história da Leocádia para escrever. Então, a partir daí, surgiu a ideia de escrever O Jardim de Leocádia. Uhum. E o título? O título é tão curioso que eu estava dando uma entrevista sobre o Filho do Corrupto e me ocorreu o seguinte, eu falei, olha, se esse livro não se chamasse O Filho do Corrupto, ele poderia se chamar O Jardim de Leocádia. Aí, depois, pensando, eu falei, olha, eu tenho outra história e já tenho o título. Sabe? Então foi durante uma entrevista que me ocorreu escrever O Jardim de Leocádia, que é, no livro, né, tanto no Filho do Corrupto quanto no Jardim de Leocádia, as flores, o cheiro, é uma presença muito forte. A Leocádia, a família dela, a mãe e a filha eram muito envolvidas com flores, com jardim. No Jardim de Leocádia, o título é metafórico, porque o jardim dela é também as flores e os espinhos com que ela tem que lidar pela vida fora. Entendi. Então o título veio antes da obra? O título veio antes da obra, sabia? E você tem um costume de ter essa ordem na hora de escrever ou foi uma exceção? Não, eu tenho esse costume. Outros livros meus, o primeiro título vieram para depois como se fosse um guarda-chuva, sabe? Eu tinha o título e a partir daí eu puxo a história. Não é bastante comum nas minhas obras. Maurício, são várias obras já, né? Quando que você começou a escrever, principalmente obras de ficção? Comecei a escrever quando fui alfabetizado, né? Esse cacuete do jornalista, né? Que desde pequeno pensa em ser jornalista e escrever. Mas a ficção, o meu primeiro livro de ficção, é claro que ao longo da adolescência eu escrevi contos que nunca derem nada, como acontece com todo mundo, mas o meu primeiro romance é de 2005.
O Em Nome do Bem, que é um romance que trata do exercício do poder pela esquerda. Então eu passei 10 anos sem lançar nenhum romance. Em 2015 eu lancei Rua dos Expedicionários 14, lancei também O Filho do Corrupto no final do ano. Em 2016 eu lancei O Porco e em 2017 O Jardim de Leocádia. E sobre O Filho do Corrupto, teve algum fato marcante que te inspirou a escrever a história? Olha, não um fato, muitos fatos, vários fatos que a gente vive pela vida fora, né, que a gente vai acumulando, né? O jornalista, como ele é muito meio espectador da vida, né? Então acaba que você vai acumulando coisas que depois podem se transformar em personagens, né? Um pouco de um pouco de outro, um caso daqui, um episódio dali que a gente vai ficcionando, né? E assim vai se montando a história. Então, e são 2 livros, reportagens, né, que têm relação total aí com o jornalismo, né? Um deles é o Campanha de Rua. Eu era repórter do Jornal do Brasil em 1989, era a primeira eleição presidencial depois de 30 anos, a primeira eleição direta depois de 30 anos, né, por causa da ditadura. E eu, então, como repórter, acompanhei os vários candidatos naquela época e contei das aventuras, das peripécias deles pelas cidades mineiras, principalmente, né? O outro livro reportagem se chama Com Todas as Letras, é um livro em que eu trato do estigma do câncer. Eu tive câncer e nesse livro eu conto a minha experiência pessoal com o câncer, felizmente bem sucedida, eu estou aqui, né, lá se vão vários anos, e conto como que a sociedade e os próprios médicos, os próprios profissionais de saúde têm dificuldade para lidar com o doente de câncer, não necessariamente com a doença, mas com o doente. E essa experiência, né, como jornalista durante tantos anos, né, vendo esse cenário político, né, atual, o que vem aí à sua mente? Dá para fazer ficção com isso tudo que está acontecendo? Ah, sim, é um tempo muito ruim, né? É um tempo muito desagradável, um tempo assim que a gente fica muito desanimado com o que está vendo, né? A gente não pode perder a esperança, claro, né? Mas é um tempo muito negativo, é um tempo sombrio, que eu achava que não aconteceria mais, porque na minha idade, eu me lembro do golpe de 1964, eu me lembro daquela época, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos, e eu achava que isso tinha ficado no passado, que isso não aconteceria de novo, esse tipo de coisa que a gente tem assistido. E tem assistido, infelizmente as coisas voltam, né? Parece que a sociedade dá um passo para frente e 2 para trás. E voltando agora ao romance, como que ocorre essa transição, né, das reportagens para um romance? Quais são os desafios de escrever um romance? Pois é, eu acho que o jornalista ele tem uma facilidade, 2 facilidades para escrever ficção. Uma é o fato dele conviver com muitas histórias, né? Isso vai facilitar para a composição de personagens e mesmo para a construção do enredo. O outro é o hábito de escrever sempre, então a gente escreve com uma certa facilidade, supostamente, não necessariamente, mas supostamente a gente tem mais facilidade para escrever. Mas tem, Carol, uma dificuldade enorme, que é justamente romper com a realidade. O jornalista faz todo o trabalho dele, ao longo de toda a profissão dele, com o pé fincado na realidade, nos fatos. E quanto mais for fincado nos fatos, melhor jornalista ele vai ser. Para escrever ficção, você tem que romper com a realidade. E esse é um grande desafio, uma dificuldade mesmo, né? Que você tem que exercitar para dar conta de fazer, para criar seus personagens, como diz Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros fala assim, de tudo que eu escrevo, 90% é inventado, só 10% que é mentira. Isso é ficção. Né? Então, uma pessoa acostumada a lidar com a realidade, ela vai ter dificuldade para romper, para poder escrever ficção, né? E quanto tempo, mais ou menos, leva um processo de escrita de um livro? Esse último, por exemplo. O processo de escrita, o meu processo de escrita é anárquico e é rápido. O que demora é a gestação. O que demora é o tempo que o livro fica incubado dentro da gente, não necessariamente planejado, não organizado, mas onde ele está sendo gestado. Até que quando ele sai num jorro, ele sai de uma maneira muito rápida, mas a gestação é que é demorada e dolorosa, né? Como sempre, para poder criar. Até para fazer uma reportagem, isso acontece com a ficção muito mais. O livro, ele faz parte de uma trilogia, né? Sim. E ainda vai ser lançado o 3º. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Posso. O 3º livro da trilogia, como eu escrevi, O Filho do Corrupto, que é uma história de um professor de literatura que não sabia nada da vida do pai. Quando o pai morre, ele vai puxar o fio da meada da trajetória desse pai. E vai ver como que ele era uma pessoa completamente sem escrúpulos. Não era um corrupto político, esse que a gente tem visto atualmente. Era um homem corrupto, um homem que tinha perdido seus escrúpulos e seus limites, né? Então, é a história contada pelo filho, né? A história da família contada pelo filho. No Jardim de Leocádia, é a mãe que dá voz, ela que tem a voz, é a versão dela. E é muito legal porque a história da mãe, a história que a mãe vive, é muito diferente da história que o filho vive. Claro que é assim. As percepções, sempre, né? E o 3º, Carol, o 3º
o pai contando, sabe? É a história que o pai viveu, a história que o corrupto viveu, ele com as razões dele, ele com os motivos dele, ele com as escolhas dele, né? Você me pergunta sobre o tempo de escrita, durante o processo de lançamento de Leocádia, eu escrevi esse livro. Ele não está pronto, ele está longe de estar pronto, mas ele está no papel, né? Não é mais no papel, ele está no computador. Então, eu já tenho a história, eu já tenho a coluna vertebral dele, e agora é claro que eu tenho, uma coisa que a gente precisa fazer, né? Deixar o livro descansar, para que a história descanse dentro de mim, para que ela se assente dentro de mim, e para que eu possa voltar a trabalhar com ela. Aí sim eu terei o livro pronto, espero que no ano que vem. Então, Maurício, embora seja uma trilogia, é possível ler os livros de forma individual? Ler o segundo, por exemplo, sem ter lido o primeiro? Sim, não é preciso ler em ordem, né? E nem é preciso ler os dois ou os três, quando os três estiverem lançados. Uma história é paralela à outra, mas é independente da outra. O livro tem princípio, meio e fim, independente do outro, né? O desafio que eu tenho é que os livros sejam, não sejam repetitivos, né? Mas que tenham os elementos em comum bem colocados, né? Então, são livros paralelos, mas que não podem ser repetitivos, né? A narrativa que eu tenho de quem leu os dois é que eles não são repetitivos, né? E não há mesmo uma ordem para ler. Pode começar por qualquer um dos dois ou dos três, quando estiver a trilogia completa. E por que escrever um livro de vários ângulos? Olha, é um desafio e uma coisa que te instiga. Fala, olha, eu posso escrever outra história, tem outra história aqui, sabe? De descobrir uma pauta, talvez, nós como jornalistas, sabe? Fala, tem mais um, depois eu falo, olha, esse cara merece contar a história dele, né? Ele também pode falar, ele também precisa falar. Então, são as várias versões que vão se fechando, né? E que vão, cada um, podendo colocar a sua história. E como são histórias humanas, eu acho muito interessante, eu fiquei contente de ter tido essa inspiração, porque é história de seres humanos que estão vivendo juntos e que têm histórias diferentes, que têm razões diferentes e que têm pecados diferentes, virtudes diferentes, como todos nós. E durante o processo criativo, você coloca algum elemento da sua vida pessoal no livro ou é 100% criatividade, ficção? 90% inventado, só 10% que é mentira, né? Não tem jeito, não. A gente, para escrever ficção, eu acho que toda a vivência da gente vai sendo colocada, sabe? Tem uma coisa curiosa, porque quando eu era jovem, com muita vontade de escrever, né? E lidando com o jornalismo, lidando com os fatos concretos, mas na juventude eu falava, gente, mas eu não tenho o que dizer, sabe? Era uma coisa assim, tá, eu quero escrever ficção, mas o que eu vou escrever? É muito engraçado, porque eu era adolescente e resolvi escrever um livro. Eu estava escrevendo um romance. Aí, de repente, eu percebi que esse meu livro que eu estava escrevendo era ambientado em Porto Alegre, uma cidade em que eu jamais tinha ido. Aí eu entendi por quê, porque na época eu estava lendo muito Érico Veríssimo e comecei a escrever um livro ambientado em Porto Alegre. Não tinha o menor sentido, é claro que eu joguei aquilo fora, né? Então, assim, essa segurança para falar, poxa, agora talvez eu tenha alguma coisa acumulada dentro de mim que eu posso colocar para fora, ela só veio com o tempo, sabe? Talvez por isso eu tenha demorado a escrever ficção, né? Meu primeiro livro de ficção foi em 2005, né? 12 anos atrás, mas eu já tinha 50 anos quando fui lançar, já tinha escrito outros livros, mas fincados na realidade, né? E a partir daí, então, eu já lancei outros 4, eu já tenho 5 romances publicados agora. Quer dizer, eu escrevi, nos últimos 2 anos, eu lancei 4 romances, né? Nos 60 anos anteriores, só tinha lançado 1. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, com certeza. Pelo contrário, eu acho que com a vida, com a passagem da vida, o mundo interior vai ficando, eventualmente, até mais rico que o exterior, sabe? Você se volta para dentro. Então, assim, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, o livro é todo de ficção, é todo inventado, não tem nada a ver com realidade nenhuma, mas ele é todo tirado da minha vivência. E qual é o público-alvo? Tem algum público específico para o livro? Não, não tem não. É um livro bem amplo, os livros são amplos, os meus livros são amplos, dá para todo mundo ler, mas eu acho que no caso do Jardim de Leocádia, eu fiquei um pouco preocupado, porque é um livro em que eu estava escrevendo do ponto de vista de uma mulher. É uma mulher contando a vida dela, né? É a história da Leocádia. Então eu estava me metendo a contar a história de uma mulher. E tive um pouco de medo de como que as mulheres poderiam receber, de ficar apreensivo. Como é que esse bumerangue que eu estou jogando vai voltar? E estou achando muito legal porque as visões são muito diferentes. Tem gente que adora a Leocádia, tem gente que se irrita com a Leocádia, tem gente que acha que a Leocádia é egoísta, tem gente que acha que a Leocádia é fraca, sabe? Isso é ótimo. Quanto mais leituras diferentes meu livro possibilitar, né, melhor será, né? Mais ele vai agradar. E a gente, quando vai escrever, tem que saber que uma coisa é o que eu escrevo, uma outra coisa é que o outro lê.
né? A partir da hora que a gente escreve, a gente não é mais dono do que escreveu, ele passa a ser do leitor, a história passa a ser do leitor. Eu falo que livro é igual tartaruga, não tem maternagem. A tartaruguinha nasce, sai do ovo, atravessa a faixa de areia, tem um monte de predador, cachorro, ser humano, peixes quando ela entra no mar, e ela vai tentar procurar águas profundas e vai viver 200 anos. O livro é a mesma coisa, ele não tem mãe, não tem pai, e vai se virar sozinho. Sim, e agora o nosso tempo está acabando, mas para quem está nos assistindo, onde encontrar o livro? Olha, nas principais livrarias, na Ouvidor, na Scripto, na Leitura, na livraria do Pátio, e também ela pode entrar no site www.contosdaparoquinha.com.br ou em página do Facebook Contos da Paroquinha, que lá você vai ter como acessar o livro. Beleza, muito obrigada pela sua presença. Maurício, parabéns pela obra e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O programa de hoje chega ao fim, mas você pode continuar interagindo conosco pelas redes sociais da PUC TV Minas. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e pela TV Horizonte. Até lá!